Hoje, talvez mais do que nunca, você sente o peso do mundo sobre os seus ombros. Há momentos em que a alma grita por socorro, mas a boca silencia por medo, por cansaço, por não saber se alguém realmente está ouvindo. E é justamente nesses dias, quando tudo parece desabar, que surge a necessidade urgente de um refúgio seguro, de um lugar onde o coração possa descansar em paz. É aí que a presença de Deus se torna mais do que um conceito. Ela se torna uma necessidade vital. Talvez você tenha acordado hoje com o coração inquieto. Um pressentimento, uma angústia sem nome, uma preocupação que não vai embora. Você olha ao redor e vê desafios em todas as direções. No trabalho, em casa, dentro de você. É como se estivesse cercado. Mas e se eu te dissesse que há alguém que já está do seu lado, pronto para lutar as batalhas que você nem imagina que existem? Sim, o mundo pode ser cruel, imprevisível e, muitas vezes, injusto. Mas Deus continua sendo justo. E mais do que isso, Ele é o seu defensor. Ele vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve e luta por você em silêncio, mesmo quando você pensa que está sozinho. Talvez hoje você só precise se lembrar disso. Você nunca esteve e nunca estará desamparado. Essa oração de hoje é mais do que palavras. É um grito da alma por proteção, por cuidado, por justiça. É um clamor sincero de quem reconhece suas próprias fragilidades, mas decide confiar em um Deus forte. Um Deus que não se distrai, não se atrasa e nunca abandona os que clamam por Ele com fé. Quantas vezes você já tentou resolver tudo com as suas próprias forças? Quantas vezes caiu, mesmo tentando fazer tudo certo? A verdade é que não fomos criados para lutar sozinhos. Há uma força superior que nos sustenta, mesmo quando não temos mais forças para continuar. E quando você diz, Senhor, cuida de mim, você está entregando aquilo que não pode mais carregar. Você está reconhecendo que precisa dele. E isso não é fraqueza. É sabedoria. Deus é aquele que entra na sua causa quando ninguém mais se importa. Ele é o juiz justo, o advogado fiel, o escudo inquebrável. E ele conhece todas as injustiças que você enfrentou calado. Ele viu cada lágrima que caiu no travesseiro, cada palavra que feriu, cada silêncio que gritou por socorro. E hoje, ele se levanta como seu defensor. Há batalhas que não são suas. Você pode até tentar lutar, mas só Deus conhece a verdadeira dimensão da guerra que está sendo travada ao seu redor. E é por isso que você precisa clamar. Senhor, cuida de mim. Seja meu defensor hoje. Porque quando ele entra em cena, o impossível recua, o caos se organiza e a justiça se cumpre de forma perfeita. Se o seu coração está cansado, se você não sabe o que esperar do dia de hoje, essa mensagem é para você. Não é coincidência que você esteja aqui agora. É resposta. É direção. É o próprio Deus te lembrando que Ele está cuidando de tudo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Permita-se confiar de novo. Permita-se descansar em Deus. Mesmo que tudo ao seu redor esteja desmoronando, existe um refúgio seguro para a sua alma. Existe um abrigo onde a paz reina, onde as feridas cicatrizam, onde a justiça é feita. E esse lugar é o coração do Pai. Hoje, você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Quem te defende é Deus. Quem abre portas que ninguém pode fechar é Deus. Quem reescreve histórias marcadas por dor é Deus. E Ele está ouvindo sua oração agora. Enquanto você escuta estas palavras, algo dentro de você começa a se alinhar com o céu. É como se o seu espírito dissesse: sim, eu preciso disso. Eu preciso de cuidado. Eu preciso de defesa. Eu preciso de Deus. E é exatamente isso que você vai receber hoje. O cuidado divino e a defesa do Altíssimo. Então, respire fundo. Feche os olhos por um instante, se puder. E prepare-se. Porque o que vem a seguir é mais do que um devocional. É um encontro com o Deus que te ama, que te conhece e que está pronto para lutar por você.
Quando tudo parece estar contra você às vezes, parece que a vida conspira contra você. As portas se fecham, as pessoas te decepcionam, e as circunstâncias se tornam cada vez mais desafiadoras. É como se o céu estivesse em silêncio e você estivesse sendo empurrado para um lugar de dor e solidão. Nessas horas, surgem pensamentos de desistência, e a fé é testada no limite. O coração se pergunta: será que Deus ainda está comigo? Mas é exatamente nesses momentos que a presença de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Quando tudo ao seu redor diz não, Deus continua dizendo sim ao seu propósito. Quando você se sente rejeitado pelo mundo, Deus te acolhe nos braços. Quando você não encontra mais força dentro de si, Ele se torna a sua força. E o que parecia o fim, na verdade, é o início de uma nova história escrita por Ele. Talvez hoje você esteja lidando com acusações injustas, palavras que machucaram, situações que não fazem sentido, pessoas que se afastaram sem motivo, ou até mesmo problemas financeiros e familiares que te cercam como uma tempestade. A alma fica inquieta, e você sente que não tem mais para onde correr. Mas Deus te trouxe até aqui para ouvir isso. Você não está só. Ele é o seu defensor. Você não precisa se justificar para todos. Você não precisa provar seu valor para ninguém. O próprio Deus vê aquilo que está escondido. Ele conhece o que está por trás dos bastidores da sua dor. Ele conhece sua integridade, seu esforço silencioso, suas orações que ninguém ouviu. E quando Ele decide agir, nada pode impedi-lo. O que é seu, por promessa divina, ninguém tira. Enquanto você luta, Deus já está movendo peças no invisível. A justiça dele pode parecer demorada aos olhos humanos, mas ela nunca falha. Quando ele decide levantar a sua mão, nenhuma arma forjada contra você prospera. Nenhuma palavra maldita se sustenta. Nenhum plano do inimigo permanece de pé. Porque o céu inteiro se move em favor daquele que clama com fé e confiança. Não permita que o desânimo te cegue para o que Deus está fazendo. Mesmo quando você não vê, Ele está agindo. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando tudo parece estar parado, o mundo espiritual está se movimentando. A batalha sendo vencidas por você agora mesmo, porque o Senhor se levantou como seu defensor. Então respire. Entregue suas causas ao Senhor. Declare com fé: Senhor, cuida de mim e seja meu defensor hoje. Porque Ele é fiel para te guardar, te proteger e te exaltar no tempo certo. O choro pode até durar uma noite, mas a justiça de Deus sempre amanhece com a luz do novo dia. E esse novo dia começa agora. O Deus que entra nas suas batalhas. Há lutas que você não escolheu enfrentar, mas elas chegaram. Situações que invadiram sua vida sem aviso, mexeram com suas emoções e te deixaram sem chão. Talvez você tenha se perguntado: por que eu? E a resposta ainda não veio. Mas há uma verdade maior que você precisa lembrar hoje. Deus não permite uma guerra sem já ter preparado a vitória. Ele não abandona os seus no campo de batalha. A Bíblia nos mostra várias vezes que Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Ele não é apenas um Deus de paz. Ele também é um Deus de guerra. Um guerreiro celestial que se levanta para defender aqueles que confiam nele. Enquanto você tenta manter tudo sob controle, Deus já está batalhando por você em um plano que vai além do que seus olhos podem enxergar. Você pode até não ver, mas há anjos ao seu redor agora. Há proteção sendo liberada. Há ataques sendo neutralizados. Há estratégias do inimigo sendo frustradas. Porque quando você diz: Senhor, cuida de mim, o céu se movimenta. Deus nunca ignora uma oração sincera. Ele se levanta do trono. Ele se aproxima. Ele se envolve pessoalmente com a sua causa. A sua parte é confiar. Não precisa ter todas as respostas, não precisa saber o que fazer a cada passo. Às vezes, a maior prova de fé é apenas permanecer. Ficar firme mesmo sem entender, mesmo sentindo medo. Deus honra essa fidelidade silenciosa. E no tempo certo, Ele aparece com uma resposta tão clara que o seu coração se lembrará: valeu a pena confiar.
Deus não entra em batalhas para perder. Ele é o Criador de tudo, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. E Ele prometeu que estaria com você todos os dias. Isso inclui os dias difíceis. Os dias em que você se sente fraco, sem esperança, sem direção. Esses são os dias em que Ele mais se aproxima. Porque Ele não te julga pela sua fraqueza. Ele te fortalece nela. Quando você entrega a Deus a sua luta, você descansa. Não porque o problema desapareceu, mas porque você sabe em quem confiou. E essa confiança muda tudo. Ela transforma o medo em paz, a ansiedade em esperança, o caos em ordem. Porque quando Deus está no controle, até o impossível se torna possível. Hoje pare um instante. Feche os olhos e diga com fé: Senhor, essa batalha não é mais minha. Eu entrego a Ti, cuida de mim, me defende. E deixe que Ele faça o que só Ele pode fazer: te proteger, te guiar e te dar a vitória que você tanto precisa. Quando ninguém te entende, Deus te compreende. Há dores que ninguém vê, lágrimas que você enxuga no silêncio, sorrisos que você finge para não preocupar quem está ao redor. Há feridas que não sangram por fora, mas estão abertas dentro de você. E o mais difícil é quando ninguém percebe, ninguém pergunta, ninguém entende. Mas Deus entende. Ele conhece cada detalhe do seu coração. Ele sabe por que você se calou naquela conversa. Ele entende o que te fez perder o sono. Ele viu aquela situação injusta, aquele abandono, aquela palavra que te cortou por dentro. Deus não apenas vê, Ele sente, porque Ele é um Pai amoroso que se importa com você profundamente. Você não precisa explicar tudo para Deus. Ele já conhece sua história do começo ao fim. Quando você se sente incompreendido pelo mundo, lembre-se, Deus te compreende. Ele conhece a motivação por trás das suas decisões, os sonhos que você ainda não contou para ninguém, os medos que você esconde até de si mesmo. É nesse lugar íntimo da alma, onde ninguém mais consegue entrar, que Deus faz morada. Ele entra nos seus segredos, nos seus traumas, nas suas inseguranças, e ali, sem julgamentos, Ele começa a curar. Começa a restaurar o que foi quebrado. Começa a reescrever capítulos que você pensou que nunca mais poderiam ser tocados. A presença de Deus não exige máscaras. Com Ele, você pode ser real. Pode desabar. Pode admitir que não está bem. Porque Ele não se afasta da sua dor. Ele se aproxima. Ele não se assusta com sua fraqueza. Ele a transforma em força. E nesse processo, Ele vai mostrando que o cuidado dele é diferente de tudo que você já conheceu. Talvez você esteja esperando ser compreendido por pessoas que nunca vão te entender. Talvez esteja tentando explicar a sua dor a quem não tem capacidade de acolhê-la. Mas hoje, Deus te convida a um lugar de descanso. Um lugar onde você é visto, ouvido e amado exatamente como é. Diga a Ele agora: Senhor, ninguém me entende, mas o Senhor me conhece. Cuida de mim. Me defende. Me sustenta. E sinta o consolo de quem realmente se importa, porque Deus nunca desiste de você, nunca se cansa de te ouvir, nunca para de te amar. A voz de Deus no meio do silêncio. Há momentos em que o céu parece fechado. Você ora, mas não sente resposta. Busca sinais, mas tudo parece continuar igual. E isso pode te fazer pensar que Deus se afastou. Mas a verdade é que, muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está trabalhando, mesmo quando parece estar em silêncio. Deus fala de várias formas, às vezes, através da palavra, outras por meio de pessoas, situações ou até uma paz inexplicável no coração. Mas há um tipo de fala divina que acontece sem palavras. O silêncio que constrói fé. É nesse silêncio que aprendemos a confiar, mesmo sem ver. A esperar, mesmo sem sinais. É difícil esperar. É difícil não ter controle. Mas é exatamente aí que a fé é exercitada. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Mas confiar quando tudo parece parado, isso é fé verdadeira. E essa fé move o coração de Deus.
Ele honra quem espera nele com paciência e coragem. Talvez você esteja nessa fase agora. Oração atrás de oração, e nada muda. Mas preste atenção. O silêncio não é castigo. É um convite. Um convite para se aproximar mais de Deus, para desenvolver raízes profundas, para fortalecer a sua identidade nele. É no silêncio que o caráter é lapidado e a confiança se firma. Deus não está te ignorando. Ele está te preparando. Enquanto você espera, Ele organiza o cenário. Enquanto você se sente sozinho, Ele está reunindo tudo o que será necessário para te surpreender. Deus age no tempo certo, e quando Ele fala, tudo muda. Uma palavra dele transforma destinos, renova esperanças, restaura o que estava morto. Então, se você está em silêncio, use esse tempo para ouvir o que está dentro de você. Reforce sua fé. Alimente sua alma com a palavra e continue dizendo: Senhor, mesmo sem resposta, eu confio. Cuida de mim. Me defende. Porque no momento exato, a voz dele vai ecoar sobre a sua vida. E será poderoso. Não desista no silêncio. Ele é sagrado. Ele é terreno fértil para milagres. E muito em breve, o que hoje parece ausência se transformará em presença manifesta. Porque Deus é fiel para cumprir cada promessa. E Ele nunca se atrasa. Deus é justo. Ele vê o que é invisível para os outros. O mundo pode até tentar disfarçar, mas ainda é cheio de injustiça. Boas pessoas sofrem. Inocentes são acusados. E muitas vezes quem anda na verdade parece ser deixado de lado. Isso machuca. Traz uma sensação de impotência, de revolta, de abandono. Mas Deus vê. E Ele é justo. A justiça de Deus não se limita ao que os olhos humanos conseguem alcançar. Ele enxerga o que foi dito nas entrelinhas, o que foi feito nos bastidores, o que foi sentido e nunca dito. Ele conhece os corações, e diferente dos homens, ele não julga pelas aparências, mas pela verdade profunda que habita em cada ser. Quantas vezes você já engoliu o choro por não poder se defender? Já foi mal interpretado, humilhado, deixado de lado? Já quis gritar, mas escolheu o silêncio? Deus viu tudo isso, e Ele registrou cada detalhe. Ele é o juiz supremo, e Ele não permitirá que a injustiça tenha a última palavra sobre a sua vida. Não se vingue. Não tente resolver com as próprias mãos. A justiça humana é falha, mas a divina é perfeita. Quando você entrega a Deus a sua causa, Ele assume o controle. E no tempo certo, Ele exalta os humilhados, envergonha os opressores e traz à luz o que estava oculto. É preciso confiar que Deus fará. E enquanto Ele prepara o desfecho, Ele também cuida do seu coração. Ele cura a mágoa, trata o orgulho ferido, restaura a esperança. Porque mais importante do que o fim da batalha é quem você se torna enquanto espera pela vitória. Hoje libere perdão. Entregue tudo nas mãos de Deus. Diga a Ele: Senhor, eu não preciso me vingar. Eu só preciso que o Senhor cuide de mim e me defenda. E confie, porque a justiça de Deus pode parecer demorada, mas quando ela chega, é perfeita, e ninguém pode impedi-la. A sua verdade será revelada, a sua integridade será recompensada, e a sua paz será restaurada, porque Deus cuida de quem confia nele. E quando ele se levanta como juiz, tudo o que era injusto é colocado no seu devido lugar. Quando você está fraco, Deus é sua força. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa esconder suas fraquezas, sufocar seus medos, ou fingir que está tudo bem. Deus não te ama porque você é forte. Ele te ama porque é o seu filho. E é justamente quando você está fraco que ele mais quer te fortalecer. As pessoas podem se afastar quando você mostra fragilidade, mas Deus se aproxima. Ele é especialista em restaurar corações cansados, em renovar forças que já estavam se apagando. Ele não espera que você vença sozinho. Na verdade, ele quer ser a sua força. Quer te sustentar no vale, carregar você no deserto, erguer você do chão.
O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse: "Quando sou fraco, então é que sou forte." Porque a fraqueza humana é o espaço perfeito para a força divina agir. É quando você chega no fim das suas forças que Deus começa a agir com poder. É quando você diz, "Não aguento mais", que Ele diz, "Eu aguento por você." Pare de se cobrar tanto. Pare de tentar controlar tudo. A verdadeira força está em reconhecer que você precisa de ajuda, que precisa do Pai, que precisa do cuidado dele. E ele, como um bom pai, não nega ajuda. Ele corre ao encontro do filho cansado. Ele renova. Ele restaura. Talvez hoje você esteja emocionalmente exausto. As pressões da vida te consumiram. Os sonhos foram sendo deixados de lado. A esperança se tornou rara, mas Deus te diz: "Eu sou a sua força." Ele quer te renovar agora. Quer te dar ânimo novo, vigor novo, vida nova. Feche os olhos um instante e respire fundo. Imagine Deus te envolvendo com a presença dele e diga: "Senhor, estou fraco, mas eu confio. Cuida de mim, me defende." Ele ouve, ele age, ele transforma. Porque a força dele não depende da sua capacidade, depende apenas da sua fé. Você vai se levantar. Não porque tem tudo sob controle, mas porque Deus te sustenta. Ele é o Deus que fortalece os fracos, ergue os abatidos e renova até os corações mais cansados. Ele está contigo. E isso é tudo o que você precisa agora. A proteção divina é real e constante. Você talvez nunca saberá tudo do que Deus já te livrou. Acidentes que não aconteceram, armadilhas que foram desfeitas, inimigos que foram impedidos. Tudo isso porque Ele estava cuidando de você. A proteção de Deus é real, mesmo quando invisível. Há perigos que você nem percebeu, mas que Deus interceptou. Há situações que pareciam banais, mas eram ataques disfarçados. E Deus, como um escudo ao seu redor, te guardou. Você está vivo hoje porque Ele decidiu te proteger. Está de pé porque Ele não permitiu que o inimigo te derrubasse. No Salmo 91, está escrito que Deus dá ordens aos anjos ao seu respeito. Isso é poderoso. Isso significa que há uma força sobrenatural agindo ao seu favor 24 horas por dia. Você nunca está sozinho. Você está sempre cercado por proteção divina. E isso deve acalmar o seu coração. Às vezes você sente medo. Medo do futuro, das notícias ruins, das ameaças, das perdas. Mas o amor de Deus lança fora todo medo. Porque quando você sabe que Ele está com você, nada pode te paralisar. Nem o mal, nem as circunstâncias, nem as palavras negativas que te lançaram. Você é cuidado, você é protegido. E pode descansar nessa verdade. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Porque o Senhor dos Exércitos é o seu guarda. Ele te livra, te sustenta, te esconde sob suas asas. Hoje, declare essa proteção. Diga com fé: Senhor, protege minha mente, meu coração, meu caminho. Cuida de mim, me defende, e sinta a paz de quem sabe que está nas mãos do Todo-Poderoso. Nada pode tocar em você sem a permissão do seu Pai. E se Ele está permitindo alguma coisa agora, é porque vai transformar isso em bem. Tudo coopera, tudo contribui, tudo será usado por Deus para o seu crescimento e testemunho. Porque quem vive sob a proteção divina, vive em segurança total, mesmo em tempos de tempestade. A resposta de Deus vem com restituição. Deus não apenas resolve os seus problemas. Ele te restaura, Ele te restitui. Ele devolve com honra o que foi tirado com dor. Quando Deus responde, Ele não entrega apenas um alívio. Ele entrega um renovo completo. Ele cura o passado, transforma o presente e redesenha o futuro. Você pode ter perdido tempo, oportunidades, relacionamentos, alegria, mas Deus é especialista em restituição. O que parecia perdido, Ele pode devolver em dobro. O que parecia impossível, Ele pode tornar realidade. A resposta dele sempre vem acompanhada de abundância, porque Ele não faz pela metade, Ele faz completo. Quando Ele decide agir como seu defensor, Ele reescreve a sua história.
Aquilo que parecia destruído, ele reconstrói com ainda mais beleza. Aquilo que você pensou que não teria mais, ele devolve melhorado. Porque ele sabe o que você passou. Ele viu o seu choro. E ele honra os que permanecem fiéis, mesmo na dor. Não limite Deus com o seu entendimento. Não pense pequeno. O que ele tem para você vai além da lógica. Você não orou em vão. Não esperou em vão. Não confiou em vão. Há uma colheita chegando. Há uma reviravolta prestes a acontecer. E quando vier, todos verão que foi a mão de Deus. Prepare-se. Prepare o seu coração, porque a resposta dele não virá apenas para te consolar. Virá para te levantar, para te surpreender, para te posicionar em um lugar de honra. O que era vergonha, será honra. O que era dor, será testemunho. O que era perda, será restauração. Hoje, em oração, declare: Senhor, eu recebo tua resposta. Cuida de mim, me defende, me restaura. E confie, porque o final da sua história não será de derrota, mas de vitória. Não será de tristeza, mas de celebração, porque Deus ainda escreve os últimos capítulos da sua vida. E Ele, o seu Pai, o seu defensor, já está movendo o céu a seu favor. Descanse. Confie. Porque o que vem de Deus sempre vale a pena esperar. Depois de tudo o que falamos aqui, uma coisa precisa ficar clara no seu coração. Você não está sozinho. Desde o momento em que você disse: Senhor, cuida de mim e seja meu defensor hoje, o céu se moveu ao seu favor. Cada palavra, cada oração, cada lágrima, nada foi em vão. Deus está presente, Ele te vê. Ele te escuta. E mais do que isso, Ele age. O cuidado dele é real, é constante e é poderoso. Quando você entrega sua vida nas mãos dele, até o que parecia perdido começa a fazer sentido. Você não precisa ser perfeito para ser amado por Deus. Não precisa ter tudo resolvido para ser protegido. Ele cuida de você exatamente como você é, com suas falhas, com suas lutas, com suas limitações. E é justamente aí, nesse lugar de vulnerabilidade, que o amor dele te alcança com mais força. Deus não é um juiz distante. Ele é um pai presente, um defensor fiel, um abrigo seguro. Ele está com você agora, neste exato momento. E enquanto você escuta esta mensagem, ele está agindo nos bastidores da sua vida. Tudo o que você ouviu hoje foi mais do que uma palavra. Foi um lembrete do céu. Um chamado para confiar mais, descansar mais, orar mais. Porque quando Deus entra na sua história, nada permanece igual. A dor se transforma em propósito. A luta se transforma em testemunho. E o choro da madrugada se transforma em alegria ao amanhecer. Não desista, não pare. Deus está escrevendo algo poderoso por trás dos seus dias difíceis. E em breve, você verá com seus próprios olhos o que hoje só consegue crer com o coração. Então, que esta seja a sua oração diária. Senhor, cuida de mim, me defende, me levanta. E que essa verdade fique marcada na sua alma. Você é guardado, amado e guiado por um Deus que nunca falha. Não importa o tamanho da batalha, o cuidado dele será sempre maior. E quando você menos esperar, aquilo que hoje te machuca será exatamente o que vai te fazer testemunhar. Porque o fim da sua história será de vitória, se Deus for o autor. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu amém aqui nos comentários. Isso fortalece sua fé e pode abençoar outras vidas também. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam essa palavra. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui todos os dias você encontra força, consolo e direção para a sua caminhada com Deus. E lembre-se, Ele cuida de você, sempre.